As estruturas de repetição, while e for, podem ser interrompidas através de uma instrução break. Vamos então aqui nesse código-fonte, que inicialmente foi implementado com a estrutura mínima de um programa escrito em linguagem C, implementar um programa que verifica se o número inteiro é um número primo ou não. Então, inicialmente, vamos declarar as variáveis. Processo de entrada de dados. O usuário vai fornecer um número inteiro que será armazenado no endereço da variável n. Vejam as regras. Primeiro, os números inteiros 0 e 1 não são números primos. Então, vamos fazer essa verificação. Se n for igual a 0 ou n igual a 1, vamos atribuir ao flag ou a variável é primo o valor falso. Basicamente, a linguagem C não tem o tipo boolean, verdadeiro e falso. Então, a gente trabalha com os números inteiros. 0 indica falso e 1 para indicar verdadeiro. Se não for 0 nem 1, vamos então desenvolver o algoritmo que verifica se o número é primo. Esse algoritmo, basicamente, deve percorrer os números inteiros de 2 até a raiz quadrada do número, buscando se algum desses números é um divisor de n. Se ele for divisor de n, significa que n não é primo. Caso contrário, ou seja, se n não tiver divisores além de 1 e ele próprio, portanto, n é um número primo. Então, o flag inicialmente começa com o valor 1 para indicar verdadeiro. O fim do processo de repetição vai até a raiz quadrada de n. A estrutura de repetição, então, a variável de controle começa em 2, enquanto for menor ou igual ao fim, até menor ou igual à raiz quadrada de n, em passo 1. A cada passo, então, verificamos se o resto da divisão de n por i for igual a 0, significa que i é um divisor de n, portanto, n não é primo. Flag é primo, então vai ser modificado para falso, 0. E podemos encerrar aqui, porque basta existir um divisor para n para que ele não seja um número primo. Então, o processo de repetição pode ser quebrado a partir do momento que for encontrado um divisor para n. Feito isso, vamos verificar ao final do programa o valor da variável é primo, que é um flag. Um flag é uma bandeira que indica na condição falsa que número não é primo e na condição verdadeira que o número é primo. Então, se é primo for igual a 1, ou seja, verdadeiro, vamos mostrar no dispositivo de saída o valor de n e a mensagem de que se trata de um número primo. Caso contrário, a mensagem de que não é um número primo e a palavra não vai estar entre aspas. Então já podemos testar esse código-fonte. Como a gente está usando a função sqrt, a gente vai precisar importar o arquivo de cabeçalho mef.h. Agora sim, vamos fazer o primeiro teste, n0. Veja que 0 não é um número primo, ou seja, cai nessa condição, o flag recebe 0, 0 é falso, e o fluxo vai passar, portanto, por esse caminho e vai indicar que 0 não é um número primo. Vou colocar mais uma linha, caractere por linha aqui, nova linha aqui.
Vamos fazer o segundo teste agora com o valor 1. Então, 1 não é um número primo. Ou seja, o fluxo, novamente, essa condição é verdadeira, n é igual a 1, então o flag recebe 0, o fluxo vem e passa por esse caminho para indicar que 1 não é um número primo. Vamos fazer mais um teste agora com 20. Não é um número primo, ou seja, a situação que tem agora é 20 não é zero nenhum, o fluxo é desviado para a cláusula else, aqui o flag iniciado com verdadeiro, e no processo de repetição em que a variável de controle vai de 2 até a raiz quadrada de n, já quando o valor da variável de controle é 2, o resto da divisão de 20 por 2 é zero, portanto, o flag passa a ser falso e o processo de repetição é quebrado e depois o fluxo passa por esse caminho, flag é falso, vai para o else, não é um número primo. Vamos fazer o quarto definitivo teste, agora no caso, um número primo, que é o caso número 19. 19 é um número primo, vejam, a condição foi essa. O fluxo passa por aqui, porque 19 não é zero nenhum, o fluxo é de zero para a cláusula else, o flag começa de 1, e o processo de repetição de 2 até a raiz quadrada de n não encontra nenhum divisor para n, portanto o flag permanece com o valor inicial que é 1, então aqui nessa verificação o flag é 1, portanto temos que n é um número primo. Então basicamente o flag é um tipo de variável que simula uma bandeira, ou seja, ela vai indicar uma situação dependendo do seu valor. No caso do valor 0, nós temos que n não é um número primo. Em quais circunstâncias isso acontece? Quando n for 0 ou 1, ou quando for encontrado um divisor para n. No caso do flag valer 1, ele vai indicar que o número é primo. E quando que isso acontece? Nesse caso, flag iniciado com o valor 1, dentro do processo de repetição do comando for, não foi encontrado nenhum divisor para n, portanto, o flag permanece com o valor inicial para indicar que trata-se de um número primo. Obrigado.